Olá, meu nome é Melina Pimenta Neves. Vamos estudar hoje equação do primeiro grau. Esse assunto ele vai ser abordado em 3 vídeos. O primeiro vídeo a gente vai entender como identificar uma equação do primeiro grau, definir o que é uma equação, estudar os membros dessa equação. O segundo vídeo vai ser sobre encontrar a raiz da equação do primeiro grau. E o terceiro vídeo vai ser sobre exercícios sobre o assunto. Então, o objetivo dos 3 vídeos é conceituar a equação do primeiro grau, identificar os coeficientes da equação do primeiro grau, identificar a raiz da equação do primeiro grau, contextualizar o conteúdo e resolver questões sobre o assunto. Mas, antes de começar a falar sobre a equação do primeiro grau, temos que entender o que é uma equação. Equação, equa, significa igual. Então, a palavra equação apresenta o prefixo equa, que representa, em latim, igualdade, representa igual. O que é equação e o que não é equação? Temos aqui algumas expressões numéricas onde podemos definir o que é uma equação e o que não é uma equação. Para ser considerado equação, nós primeiramente precisamos ter o sinal de igualdade. Como a palavra equa significa igual, então para definir uma expressão, ou seja, uma equação, temos que ter o sinal de igualdade. Além disso, nós precisamos ter em uma expressão a minha variável, ou seja, o meu termo desconhecido. Então, x mais 12 igual a 21 é uma equação. Primeiramente, porque tem um sinal de igualdade, e segundo, porque nós temos um termo desconhecido, que nesse caso aqui é o x. Nós dizemos que essa expressão, essa equação, é uma sentença aberta. Por que é uma sentença aberta? Porque tem a minha variável, tem o meu termo desconhecido. Agora, não são equações. Podemos observar essa primeira expressão aqui. O seguinte, observe que temos o sinal aqui de desigualdade, ou seja, menor que. Nós não temos um sinal de igualdade. Então, automaticamente, nós já podemos dizer que essa expressão não é uma equação. Por que não? Porque não tem o sinal de igualdade. Observe que nessa segunda expressão, apesar de ter uma igualdade, nós não temos um termo desconhecido, ou seja, nós não temos uma variável. E a terceira também podemos descartar, porque além de não ter a variável, ou seja, o x, nesse caso aqui não é uma sentença aberta, é uma sentença fechada. Nessa terceira aqui, além de não ter essa variável, o sinal não é um sinal de igualdade, e sim de diferença. Então, podemos dizer que toda sentença aberta expressa por uma igualdade, ela é uma equação. Toda equação vai possuir 2 membros. O primeiro membro, que está antes da igualdade. Então, todo membro que está à esquerda do sinal de igualdade, nós dizemos que é o primeiro membro. Quando está à direita do sinal de igualdade, nós dizemos que é o segundo membro da equação. Vamos observar esse exemplo. Temos aqui a expressão 7x mais 3 igual a 11x menos 5. Quando a gente olha para a expressão e a gente quer verificar se isso é uma equação, primeiramente temos aqui um sinal de igualdade, então ok, até então é uma equação.
E também tem um termo desconhecido, ou seja, tem a minha variável aqui, que é representada pela letra x. Então, observe que ela é uma sentença aberta e tem um sinal de igualdade. Logo, ela é uma equação. Temos aqui 7x mais 3 igual a 11x menos 5. 7x mais 3 está à esquerda do sinal de igualdade, ou seja, está antes do sinal de igualdade. Então, nós dizemos que 7x mais 3 está no primeiro membro. E 11x menos 5 está depois da igualdade, ou seja, à direita da igualdade. Então, nós dizemos que 11x menos 5 está no segundo membro. Então, toda a equação vai ter dois membros. O primeiro membro, que está à esquerda da igualdade, e o segundo membro, que está à direita do sinal de igualdade. Numa equação, as letras que representam os valores desconhecidos são as variáveis ou incógnitas. Então, a gente vai ouvir muito falar, principalmente dessa palavra, incógnita, quando a gente for falar da raiz. Isola a incógnita para encontrar a raiz de uma equação do primeiro grau. Então, sempre que nós temos uma variável x, ou uma variável, pode ser outra letra também, nós dizemos que é uma incógnita. Para a gente calcular uma equação, nós podemos transpor um termo de um membro para o outro, desde que troquemos o seu sinal ou a sua operação, que nós dizemos que é uma operação inversa. Então, se uma equação tem um sinal de multiplicação e a gente quer transpor um membro para o outro, essa operação, a gente pode transpor esse termo de um membro para o outro, contanto que a gente troque a sua operação. Então, se for multiplicação, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, seja a equação 3x mais 1 igual a 10. Qual é o grau dessa equação? É através do grau da equação que nós iremos verificar que tipo de equação é essa expressão. Então, se a gente observar aqui, temos 3x mais 1 igual a 10, o grau dessa equação é grau 1. Por que é grau 1? Porque se a gente observar o x aqui, ó, o expoente que está elevado ao x é o 1. Então, ó, se a gente representar aqui, temos aqui o expoente 1 elevado ao x, né? Então, a gente vai identificar o tipo de equação através do grau dessa equação. Então, nós iremos olhar para o x, que é o meu termo desconhecido, que é a minha incógnita, e iremos verificar o maior grau desse termo, dessa incógnita. O maior grau dessa incógnita, nesse caso aqui, é o 1. Então, nós dizemos que essa equação 3x mais 1 é igual, 3x mais 1 igual a 10, é uma equação do primeiro grau. Se o expoente aqui fosse 2, nós dizemos que é uma equação do segundo grau. Se o maior expoente da minha incógnita x for 3, nós dizemos que é uma equação do terceiro grau. E assim nós adentramos no nosso assunto, que é a equação do primeiro grau. Então, para identificar o tipo de equação, basta a gente olhar para o expoente da minha incógnita. Nesse caso aqui, o expoente é 1. Então, nós temos aqui uma equação do primeiro grau. Portanto, né, como eu falei, temos aqui uma equação do primeiro grau e, a partir desse exemplo, podemos definir um modelo geral para esse tipo de equação. Temos aqui o modelo geral para o tipo de equação do primeiro grau. Toda a equação do primeiro grau
vai estar representado dessa forma, ax mais b igual a zero. Logo, nós finalizamos a primeira parte desse assunto, que é como verificar que tipo é a equação. Nesse caso aqui, é a equação do primeiro grau, porque o maior expoente da minha incógnita é 1. E o modelo geral dela é ax mais b igual a zero. No próximo vídeo, nós iremos identificar quais os coeficientes da equação do segundo grau, assim como também iremos verificar a raiz dessa equação do primeiro grau. E assim nós finalizamos o primeiro vídeo que aborda a introdução desse assunto.